partir de agora, esta videoaula trata da utilização das funções lógicas se, e ou, num sentido de mostrar para vocês não mais a função encadeada, e sim a ideia da função composta, né? Que quer dizer mais de uma função numa linha de comando, mais funções diferentes, né? Então, a ideia de função encadeada é você usar a mesma função dentro dela mesma. Mais de uma função sendo a mesma sintaxe dentro dela mesma. E a função composta é permitir que você use diferentes funções dentro de uma sintaxe, que é o que nós vamos ver neste exercício. Então, no terceiro enunciado, eu peço a vocês que na terceira folha de cálculo da planilha 3, né, ainda no mesmo arquivo, vocês renomeiem ela como exercício 3 e elaborem a seguinte tabela, no intervalo B4 e 9. Então vejam bem, B, coluna B, linha 4 e 9. O que consiste este exercício? Tá? É um exercício fácil com o objetivo de mostrar a utilização de funções compostas, né? Eu crio uma tabela onde eu tenho uma coluna com nomes de pessoas, 3 colunas referentes a módulos, né? Imaginem nós aqui na nossa disciplina os nossos 3 primeiros módulos, né? E aí notas atribuídas para cada módulo. Uma coluna que vai fazer o cálculo da média final desses 3 módulos e 3 outras colunas com observações de acordo com o que consta em cada módulo, né? Com os dados que se referem a cada módulo. Então vamos visualizar isso de forma mais completa. Então na coluna média final deverá aparecer a média dos 3 módulos, né? Vejam, eu tenho no primeiro módulo 12, no segundo 11 e no terceiro 9. Então, a minha fórmula tem que fazer o cálculo dessa média. E aí vocês fiquem à vontade. Vocês podem utilizar os operadores, que é somar as 3 células e dividir por 3, ou usar a função média, né? Façam como vocês quiserem. Vocês podem utilizar a função arred para arredondar os valores da coluna para 0 casas decimais, né? Mas também fiquem à vontade para fazer isso. Agora, é aqui que eu quero centrar ou marcar, dar ênfase à ideia das funções compostas. Vejam bem, na coluna observação A, nessa primeira coluna da G4, qual é a primeira observação? Deverá aparecer aprovado caso o aluno possua média igual ou superior a 10. Então, se o resultado do João Rato for igual a 10 ou superior, ele vai aparecer aqui a palavra aprovado. Do contrário, reprovado. Já na coluna observação B, deverá aparecer aprovado caso o aluno possua as notas do primeiro, segundo e terceiro módulo superiores ou iguais a 10. Vejam bem, não é mais o cálculo médio. A coluna B considera os valores de cada célula. Então, aqui, para mim fazer esse teste, eu vou ter que usar a função lógica E. Ele vai considerar o valor que tem na coluna do primeiro módulo, depois o valor do segundo módulo, o valor do terceiro módulo, e aí vai testar. Então, eu vou usar a função lógica C mais a função lógica E. E para a coluna da observação C, diz o seguinte, que deverá aparecer aprovado caso o aluno possua apenas uma classificação superior ou igual a 10 nos diversos módulos. Caso contrário, deverá aparecer reprovado. Então, neste caso, nós vamos usar a função OU, onde se uma das condições for verdadeira,
irá aparecer aprovado, do contrário irá aparecer falso. Então, neste exercício nós estaremos usando 3 funções: a função lógica C, a função lógica e a função lógica OU, porém num uso composto, ou seja, a função E vai estar junto com a função C e numa outra fase a função OU vai estar junto com a função C. Então é para mostrar para vocês que eu posso usar mais de uma função dentro de uma fórmula, né? Então, abaixo da tabela, da figura acima, elabore uma outra tabelinha pequena, como a da figura que mostra aqui neste exemplo, apenas a título de explicação, para mostrar que o primeiro módulo corresponde a conceitos e algoritmos, o segundo módulo corresponde a mecanismos de controle e o terceiro módulo corresponde à programação estruturada. Só para dar uma lógica nesse nosso exemplo aqui, para não ficar solto o que é esse primeiro módulo, o que é esse segundo módulo e o que é esse terceiro módulo, tá? Mas esta segunda tabela não vai ser referência para nenhum cálculo, é apenas informação. E no final deste exercício, este exercício deverá ficar com a seguinte característica. Então, vejam bem, ele faz o cálculo médio e de acordo com cada teste, ele vai mostrar o resultado, né? Então, o João Rato ficou com a média 11, a primeira condição é maior que 10, maior ou igual a 10? É, então aprovado. A segunda condição, todas as condições são maiores ou iguais a 10? Se todas forem, vai ser aprovado, se não, vai ser reprovado. Não são todas, porque no terceiro módulo aparece uma condição valendo 9. Então, quer dizer, não atendeu a todas as 3 condições da fórmula E. Então, reprovado. A terceira coluna, uma delas aparece como sendo 10 ou maior que 10? Sim, tem 2, o primeiro módulo e o segundo módulo. Então, considerando aparecendo uma delas, já dá aprovado. Então, essa é a lógica deste exercício. Então, vamos ver na prática como a gente configura a função, a sintaxe da fórmula para isto acontecer. Então, aqui eu digito a tabela, né? Aqui eu apenas digitei, formatei a meu critério, vocês podem fazer isso também. Na coluna média final, então, eu faço o cálculo, deixa eu mostrar para vocês. Eu chamo a função arred para arredondar, tá? E faço a média aqui. Média de que intervalo? Da coluna C5 até a coluna E5, tá? Simples, fórmula simples, né? E clico e arrasto pela referência relativa e passa a função valer para as demais linhas da coluna, né? Então, neste caso, o cálculo da função média é fácil, né? Agora vamos para as funções compostas. Coluna da observação A, em que o critério é se a média for maior ou igual a 10, o aluno é aprovado, senão ele é reprovado. Então, eu vou usar apenas a função C, não encadeada e nem composta. Neste caso, eu só estou chamando a função C. Vejam bem, a sintaxe então. Se F5, ou seja, a média, for maior ou igual a 10, assuma a condição aprovado, do contrário, reprovado. Muito simples. No caso aqui do João Rato, a média é 11, atende a condição, é aprovado. A Tita Lopo atende a condição, é aprovado. A Maria Cruz ficou com uma média abaixo de 10, portanto, não atendeu a condição, foi reprovado, né? E assim, sucessivamente para Mara Lopes e para a Inês Marques. Vamos então agora para a segunda observação, a observação B, onde eu estou usando a função C mais a função E. E nesta condição eu faço o seguinte, a sintaxe é esta. Sinal de igualdade, função C. Se
dentro da função E eu tenho, perdão, dentro da função C eu tenho a função E. Vejam bem, a sintaxe da função E é C5. Quem é C5? Primeiro módulo. Menor ou igual, perdão, maior ou igual a 10, primeiro teste da função E. D5, segundo módulo, maior ou igual a 10, segundo teste da função E. E5, terceiro módulo, maior ou igual a 10, se, vejam bem, a primeira condição da função C é valer a função E. A função E é verdadeira, assuma o valor como aprovado. Se for falso, reprovado. Então, a condição da função C é a função E. E é aqui que entra a ideia de usar funções compostas, tá? Então, vamos analisar o resultado para entender a lógica da função composta. Vejam bem, o teste é não mais sobre a média e sim sobre os valores dos módulos. Então, o João Rato, para observação A, tem a média maior que 10? Tem, foi aprovado. Para observação B, em que eu chamo uma função composta C e E, uma das notas dos módulos do João Rato, estou falando da função E. Todas as notas do João Rato são maiores ou iguais a 10? Se sim, aprovado, se não, reprovado. Vejam que não, que tem o módulo 3, ele tirou menos de 10. Então, ele não atendeu as 3 condições da função E, portanto, ele passou a assumir o senão então da função C, que é o reprovado. Tá? Isto vale para as demais linhas da coluna. Tá? Então, na segunda observação, eu estou usando a função E. Na terceira observação, eu vou usar a função composta C e a função composta OU, onde uma das condições sendo verdadeiras, o valor da função C vai ser aprovado, do contrário vai ser reprovado. Então, a sintaxe da função, da fórmula é a seguinte: sinal de igualdade, função C, abro parênteses, a condição da função C é a função OU. Então, qual é a função OU? Ou o C5 ou o primeiro módulo vai ser maior ou igual a 10, ou o segundo módulo D5 vai ser maior ou igual a 10, ou o terceiro módulo E5 vai ser maior ou igual a 10. Se uma destas 3 condições for verdadeira, o teste da função C vai ser aprovado. Se não, então, o teste da função C vai ser reprovado. Então, é simples de eu fazer uma conjugação de 2 funções, né, considerando a função E e a função OU. Mas no próximo exercício eu vou mostrar para vocês a conjugação da função C e a função soma. E aí o exercício é um pouquinho diferente. Então, na sequência aqui da coluna I, da observação C, eu arrasto e copio a fórmula para as demais linhas, né? Então, eu tentei mostrar neste exercício, de forma bem simples, que eu consigo conjugar mais de uma função em uma mesma fórmula, tá? Então, neste caso, a gente usou a função C, usou a função E e usou a função OU. Mas nada impede que vocês possam usar também outros tipos de funções para fazer a composição composta dentro de uma fórmula. Então, na próxima videoaula, a gente vai adiante no nosso conteúdo.